E quero convidar você para abrir comigo lá no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, lá no versículo 9. Se você tem acompanhado a série de aulas, você sabe que nós estamos aí tratando do Sermão do Monte. O pastor Patrick iniciou esse processo na semana passada e nós vamos, a partir dessa semana, falar especificamente de cada uma das petições, ou seja, dos trechos que fazem parte, compõem a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, denominado como oração dominical, ou como nós também costumamos dizer, a oração do Pai Nosso, né? A gente fala de maneira popular justamente porque ela começa com um Pai Nosso. E é justamente esse trecho que nós vamos falar hoje especificamente. O pastor Patrick já falou um tanto sobre essa questão do Pai, né? Mas nós vamos adentrar em algumas questões e falar também sobre essa primeira afirmativa, Pai Nosso que estás nos céus. E a gente vai fazendo então cada uma dessas aulas, cada uma das petições. São 6 petições conhecidas dentro da oração dominical, da oração de Jesus, e nós vamos estudar cada uma delas. Eu quero ainda dar bom dia para o nosso irmão Gilson, que está aqui conosco também, toda a sua família, um abraço. Irmãos, a oração do Pai Nosso, como nós já ouvimos também anteriormente, ela não é para nós um modelo, ela é para nós um modelo, né, mas ela não é um modelo restritivo, ela não é um modelo exato, não é exatamente o que a gente deve repetir. A ideia de Cristo não é trazer para nós palavras que devem ser ditas e somente estas para a oração. Não é uma oração de exclusividade de palavras, mas de guia de ideias. Jesus apresenta ali a forma como ele ora, como ele fala com o Pai, e eu não tenho dúvida de que se ele falou, é porque esse de fato é o melhor modelo para nós utilizarmos na oração. Então quer dizer que toda vez que eu vou orar, eu preciso usar exatamente essas palavras de Jesus? Não. Mas quer dizer que eu não posso usá-las também? Também não. É errado nós repetirmos a oração do Pai Nosso? Não é. Desde que ela não seja feita como uma reza, como uma fala sem significado. Nós podemos sim nos valer da oração do Pai Nosso para sermos edificados e abençoados por Deus, desde que nós a façamos com o nosso coração, com um verdadeiro entendimento. E é por isso que é tão importante nós estudarmos essa oração, cada uma das suas partes, e o que realmente quer dizer, porque mais do que uma forma, são princípios que regem essa oração, que nos interessam. E eles podem ser aplicados em orações espontâneas nossas, mas elas vão nos guiar para fazer orações espontâneas mais parecidas com aquilo que o Senhor espera de nós, não simplesmente com aquilo que nós desejamos expressar. É algo curioso isso no culto prestado ao Senhor, seja no culto individual ou no culto público, é que às vezes a gente tem a sensação de que a gente vai fazer aquilo que a gente pensa que vai agradar mais a Deus. Então a gente quer investir nisso, naquilo, melhorar a linguagem, pensar no formato, pôr a melhor roupa, imaginar que se colocar o piano aqui, o púlpito ali, e esse computador, e aquele negócio aqui, o banco para cá, é isso que vai tornar a igreja um ambiente especial o suficiente para agradar a Deus. Só que justamente o que Deus espera de nós não é isso, porque a adoração que nós fazemos, ela é movida pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. E a adoração que agrada a Deus, ela é feita a partir do Espírito Santo. Então, por mais bem intencionados que nós possamos estar a respeito daquilo que nós queremos oferecer ao nosso Deus, Ele se agrada daquilo que Ele mesmo diz que é agradável, né? Eu posso ser muito bem intencionado, por exemplo, e dar um presente. Vou pegar aqui a Vitória que está aqui com a gente, né, minha noiva, dar um presente para ela. E aí eu vou lá e compro um negócio e tal. E aí eu falo para ela, olha, tá aqui. Ela até pode ser agradecida, né? Dar aquele sorriso simpático, mas se ela abrir o presente e for algo que não tem nada a ver com o gosto dela, primeiro que isso revela que eu sei pouco sobre ela, né? Eu preciso aprender mais sobre ela para conhecer melhor o gosto dela. Mas talvez isso tenha a ver também com o nosso desejo de dar o presente naquilo que a gente acha que o outro deve gostar. Então veja que a gente pode trazer um pouco dessa ideia também para a nossa relação com Deus, é que nós devemos conhecê-lo para saber o que Ele deseja receber para ser agradado. Eu lembro de uma situação, quando a gente era mais novo, eu e meus irmãos, nós queríamos dar um presente para o meu pai. E a gente foi lá no site da internet, a gente escolheu um CD de uma banda, que ele até ouvia e gostava, mas no fim aquele presente tinha muito mais a nossa cara do que a cara do meu pai. E a gente deu o presente, e no fim a gente estava dando o presente
era para a gente mesmo. Às vezes a gente estabelece a nossa relação com Deus querendo fazer para Ele aquilo que agrada a gente. E no fim a gente está dando para a gente mesmo essa adoração. Então observe que quando o culto ele é centrado na vontade do homem, ele é um culto ao homem, ele não é um culto a Deus. Mas quando o culto é centrado na vontade de Deus, ele é um culto a Deus. Na oração não é diferente, ela faz parte do nosso processo de adoração, da nossa liturgia diária, da nossa liturgia de vida oferecida ao Senhor, do nosso culto racional oferecido constantemente ao Senhor. E por isso, a oração também é feita em comunicação com Deus, que tem um jeito de se comunicar e espera que nós nos comuniquemos com Ele dessa forma. Só que a oração, da forma que nós fazemos, mais do que simplesmente agradar a Deus, ela nos ensina. A gente precisa lembrar que a oração do crente, ela não muda o coração de Deus. O intuito da oração não é insistir para Deus numa causa a tal ponto que ele venha a mudar de ideia, como se ele quisesse fazer A e ele passasse a fazer B, de tanto você orar por B. Não é assim que funciona. A oração ela serve muito mais para ministrar o meu e o seu coração, para nós sermos moldados em Deus a respeito daquilo que é a vontade dele, para que nós sejamos sensibilizados a enxergar o que Deus já está fazendo diante das situações da nossa vida. Então por isso é tão importante a gente orar da forma certa, para que o nosso coração não seja egoísta ao nos apresentarmos diante do Senhor com as nossas orações e as nossas petições. E então eu vou fazer a leitura da oração do Pai Nosso, toda aqui da oração dominical, que está dos versículos 9, Mateus capítulo 6, versículos 9 até o versículo 13. A gente vai orar, embora nós vamos falar só do primeiro versículo ali no 9, e uma parte dele inclusive só, eu quero ler com você toda a oração dominical, para que nós possamos fixá-la, né, e ir aprendendo com ela diante de tudo que nós vamos ainda aprender. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu li Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 a 13. Nós vamos nos deter hoje nessa primeira porção que diz: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus. É sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, sobre esse trecho de forma específica. Eu quero aqui, talvez até me torne um pouco repetitivo, lembrando alguns pontos importantes da aula do pastor Patrick. Quero, inclusive, convidar você a voltar e assistir às aulas, não só a aula anterior, que dá início a essa parte, né, sobre a oração que Jesus ensinou, mas a assistir toda a série de estudos, de aulas sobre o Sermão do Monte, que estão disponíveis aqui no canal da igreja. Para que você possa ter uma compreensão maior e melhor a respeito de tudo que nós estamos falando. Muito bem. A importância, então, da oração na nossa vida como cristão, ela é indiscutível. Ela é um meio de relacionamento, um meio de graça, inclusive, que o Senhor disponibiliza para as nossas vidas, para que nós sejamos edificados em Deus, para que nós possamos cultivar o nosso relacionamento com Ele. Orar é falar com Deus, é conversar com o nosso Deus, é nos apresentarmos diante dele. E a oração, ela sim ela acontece de maneira formal, né, discursiva, onde nós paramos um momento e fazemos essa oração. Ela pode acontecer de maneira pública ou particular, privada, né? Você pode fazer isso tanto diante da igreja, quanto você pode fazer isso na sua casa. Mas ela não necessariamente acontece, ou somente acontece, em momentos que nós estamos ali parados, ajoelhados, orando e falando palavras, mas a oração pode ser um movimento do nosso coração. Com isso eu não quero dizer que nós não devamos separar esse momento específico de oração e de consagração ao Senhor. Ele é importantíssimo. É nesse momento que nós cultivamos um relacionamento intencional com o nosso Deus também. Mas a oração não termina quando nós abrimos o nosso olho, falamos em nome de Jesus. Amém. A Bíblia fala sobre orar sem cessar, orar sem parar, orar ininterruptamente. Como isso é possível? É uma disposição do coração. A oração nem sempre ela precisa ser expressa com palavras, mas ela pode ser expressa inclusive com os nossos pensamentos. Pessoas que vivem uma vida espiritual provam da oração que não cessa. Há pessoas que cultivam uma vida piedosa diante do Senhor com o coração em Deus, eles provam da oração que não se interrompe.
Quando o nosso coração consegue fazer coisas simples do dia a dia e incluir o Senhor, lembrar do Senhor, fazer isso de maneira espiritual, com aquela sensibilidade que foi desenvolvida ali no secreto, no tempo com Deus, no tempo da conversa com Deus. Ali se desenvolve uma sensibilidade, uma proximidade, uma intimidade com o nosso Deus, que quando você sai daquele momento, você permanece em comunhão com Deus. Então, a comunhão com Deus não acontece em encontros pontuais, até porque, diferente de um amigo que você encontra, de um parente que você encontra, do cônjuge que você encontra, você precisa marcar um horário, ou você precisa estar no mesmo espaço, ou minimamente marcar uma chamada de vídeo ali para que vocês possam conversar. Diferente disso, o encontro com Deus ele não cessa, porque o nosso Deus ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. A presença dele não se vai quando nós levantamos do tempo de oração e continuamos a nossa vida. Ele vai conosco. Aliás, ele está dentro de nós pelo seu Santo Espírito. A partir do momento que nós somos alcançados pela graça de Deus, o Espírito Santo passa a viver dentro de nós. A vida do próprio Deus passa a viver dentro de nós. Então nós podemos provar dessa comunhão constante. E a oração é esse meio pelo qual o Senhor também nos permite acessá-lo, nos permite nos comunicarmos com Ele, levarmos diante dEle as nossas petições. E na leitura da palavra Ele nos responde, Ele fala conosco, nós podemos ouvir a sua voz ministrando ao nosso coração. Então a oração ela é imprescindível na vida do crente. O crente precisa cultivar uma vida de oração se ele quer permanecer numa vida com Deus. Crente que não ora não tem intimidade com Deus. Ele não é moldado pelo Senhor. Ele vive uma vida ao sabor das suas próprias vontades. Ele não cultua verdadeiramente ao seu Deus, mas cultua a si mesmo. Então só o dizer-se que é crente, só ouvir a igreja, sem uma vida piedosa de oração e leitura da palavra, ela perde o sentido, ela se torna vazia. Isso tem acontecido com muitos dos nossos crentes, infelizmente. Então Jesus traz um modelo de oração. Ele diz, quando vocês orarem, façam dessa forma, digam assim. E não, já como eu disse, né, não como uma forma literal, mas como uma expressão mesmo dos princípios. É como se ele dissesse, olha como eu oro desse jeito. Aproveitem esse modelo e façam também as suas orações a partir desse modelo. Né? Não precisa se restringir a exatamente essas palavras, mas pode usar outras palavras. O próprio Cristo orou de outras formas. Nós vemos a oração sacerdotal de Jesus, expressa no Evangelho de João, onde ele fala outras palavras, ele utiliza de outras formas de comunicação. Mas ele ora ao Senhor. E lá você pode observar também os princípios dessa oração que ele expõe aqui em Mateus, que ele expõe aqui no Sermão do Monte, né, escrito em Mateus, que ele usa os mesmos princípios lá na oração sacerdotal. Então, isso vai mostrando para nós que o desejo de Cristo é nos ensinar exatamente como orar, mas não necessariamente como orar na forma, mas como dispor o nosso coração no tempo de oração. A primeira expressão da oração, ela não é à toa. Mais do que uma expressão de carinho, ainda que ela de fato seja, dizer Pai Nosso tem muitos significados e nós vamos ver aí alguns deles. O pastor Patrick falou muito sobre essa relação paternal na semana passada. Explicou para nós que Deus escolhe realmente se apresentar como pai, e não como um pai qualquer, mas como um pai bondoso, um pai amoroso. Eu uso dizer também que a expressão Pai Nosso, ela vem primeiro para romper com todas as outras relações que não sejam essa, de um pai e um filho conversando. É claro que o Senhor estabelece conosco várias formas de relação, várias perspectivas de relação. Por exemplo, ele estabelece conosco uma relação de Deus que é rei sobre toda a terra e nós somos o seu povo. E isso não está errado. Ele estabelece conosco a oração de um Deus ajudador que resgata aquele que está perdido. E isso também não está errado. Mas no tempo de oração, ele nos chama para chegarmos a ele como seus filhos. E ele se apresenta a nós como nosso pai. E é essa relação que ele estabelece. Quando eu quero dizer que a expressão Pai Nosso rompe com todos os outros tipos de relação, é romper com as relações que podem ser relações de uso. Como assim? Às vezes a gente se achega a Deus num período de oração. Às vezes nós nos aproximamos de Deus
em tempo de oração, simplesmente para dizer para Ele o que a gente quer. Então, o que a gente faz? Assim como a gente chega num balcão de um fast food, de um restaurante, a gente chega e diz para Deus, olha, hoje vai ser um hambúrguer, só carne, queijo, sem salada, pode pôr um molho aí também, uma porção de batata e um refrigerante de 500 ml. E aí a gente pede e fica esperando. E aí a gente espera, daí começa a demorar. Você fala, mas aqui não, fast food. Era para vir mais rápido, essa comida está demorando. Meu horário aqui está passando, meu tempo está indo e eu estou aqui aguardando. E aí você fala para a pessoa que está ali te atendendo, né? Trazendo essa ideia do restaurante aí. Então, e meu pedido? Ó, meu pedido é um número tal, em que perto. Não, senhor, já está saindo, já vai ficar pronto. E às vezes a gente fica nessa relação com Deus como se a gente estivesse na posição de demandar coisas. Como se Deus fosse, então, aquele que vai nos atender. E daí a gente estabelece com Ele uma relação de senhor e servo. Só que o senhor sou eu e o servo é Deus. É Ele que deve obedecer às minhas vontades. Então eu venho, apresento e ainda exijo o tempo, a hora, o gosto que eu tenho, exatamente como eu acho que deve ser. Quando nós falamos Pai Nosso, nós quebramos com esse tipo de relação de uso. Nós lembramos quem Deus é na relação da oração e quem nós somos na relação da oração. Então, por que é tão importante quebrar essa outra relação? Não só porque ela é uma relação de uso, mas porque nós também precisamos entender que há uma nova relação estabelecida entre nós e Deus. Embora Ele seja, sim, o nosso Senhor e nós sejamos seus servos, embora, sim, Ele seja o Rei sobre todas as coisas e nós o seu povo, embora Ele seja também juiz sobre tudo, embora Ele seja dono de todo o mundo, o Deus supremo, maravilhoso, poderoso, grandioso, Ele resolve se relacionar conosco como Pai. Como Pai. E Ele nos chama para conversar como Pai. Ele nos chama para um tempo de intimidade como nosso Pai. É justamente isso que Ele quer dizer. Então, iniciar a nossa oração com Pai Nosso, lembra que quem está chegando e pedindo, quem é necessitado, quem é o frágil, quem é que está em posição de menor, vamos dizer assim, né, de dependência, melhor dizendo, somos nós e não Deus. Então, nós precisamos parar de chegar diante do Senhor e fazer a nossa lista de exigências, ou mesmo que a gente fala assim, não, hoje eu não vou pedir, eu só vou agradecer. Mas a hipocrisia do coração nosso faz a gente acreditar que mesmo fazendo isso, nós estamos sendo muito piedosos muitas vezes. E às vezes a gente até faz isso com o coração arrogante. Ainda assim falando, hoje eu vou pedir, hoje eu só vou agradecer, aliás, mas que Ele me deve, Ele me deve. Que Ele devia me abençoar, Ele devia me abençoar. Que Ele devia fazer por mim o que eu acho que tinha que ser feito, Ele devia. Nós estabelecemos essa relação com Deus como se Ele nos devesse alguma coisa. Como se nós estivéssemos fazendo um grande favor ao Senhor de nos aproximarmos a Ele em oração. Quando é justamente o contrário. Quem nos concedeu o favor imerecido, quem nos permitiu nos aproximarmos dele, apesar das nossas debilidades, foi o Senhor. Quem se dirigiu a nós primeiro, nos salvou, nos resgatou da nossa condição de perdidos, escravos do pecado, foi o Senhor. Então a nossa oração ela não pode ser uma oração de arrogância, ela não pode ser uma oração de egoísmo, ela não pode ser uma oração de altivez, ela não pode ser uma oração de dono de Deus. Deus não tem donos. Eu e você não somos donos de Deus. Nós precisamos deles. Martin Lloyd Jones diz que nós podemos orar de fato. A nossa oração realmente começa quando nós estamos diante de Deus e não temos mais nada a dizer. O que ele quer dizer com isso é que a expressão da nossa oração ela precisa ser de tamanha humildade, de tamanha prostração e de reconhecimento de quem nós somos e quem Deus é, que a gente olha e fala, eu não tenho nem coragem de dizer nada, porque eu sou muito pequeno. Diante de quem Deus é, a oração verdadeira ela começa com a exaltação da majestade de Deus, da grandiosidade de Deus. Ela adora ao Senhor e não humilha, e não se exalta, mas exalta ao Deus a quem nós oramos. Quando você ora, você começa a sua oração
De que forma? E aqui eu não pergunto dos termos, mas pergunto do seu coração. Ele se aproxima do Senhor de que maneira? Com altivez, com arrogância, com olhos altos, com o nariz empinado, ou silencioso? De maneira silenciosa, porque sabe que na sua condição você não pode fazer nada por você. Então você vem diante do Deus grandioso e majestoso, Criador dos céus e da terra, Deus poderoso, que tudo pode fazer, que tem o mundo na palma das suas mãos, que conhece cada estrela do céu pelo nome, que sabe exatamente o funcionamento de cada parte do meu corpo, cada célula do meu corpo, que conhece o meu presente, mas também sabe do meu passado e sabe exatamente o que vai acontecer em todo o meu futuro. E por isso eu venho prostrado diante desse Deus e digo: meu Pai, Pai nosso, Pai, não meu escravo, não meu servo, não meu bombeiro, né, que apaga os incêndios da minha vida, mas meu Pai. Pai. Então veja como é forte essa expressão, né? Se ela então rompe com as outras relações, ela estabelece essa relação paternal. Mas da onde vem essa relação paternal? Deus sim se apresenta como Pai a nós, mas Ele não se apresenta de maneira aleatória. Ele não simplesmente fala: eu sou Pai, quero que me chamem de Pai e pronto. Não é uma possibilidade, mas Ele deseja ser reconhecido como Pai, porque a obra que Ele fez de resgate na cruz, pelo sangue de Cristo Jesus derramado ali, que morreu por nós, o Seu Filho, nos permite sermos filhos de Deus. João fala isso para nós logo ali no seu primeiro capítulo. Abre comigo lá em João 1, de 11 a 13, Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 a 13, e eles dizem assim, ó: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Olha só. Então, o Senhor, através de Jesus Cristo, da sua obra de redenção, da sua obra de salvação, Ele nos faz seus filhos. Através de Cristo, aqueles que creem em Cristo podem ser chamados filhos de Deus. Quem é o filho legítimo de Deus? Somente Jesus. Somente Jesus vem da parte de Deus, é o Filho de Deus, não só o primogênito, mas o unigênito, o único filho. Mas o unigênito se faz primogênito, porque ele compartilha da sua filiação conosco. Nós nos tornamos co-herdeiros com Cristo. Ele é o verdadeiro herdeiro de Deus, mas pelo seu sangue, pela sua vida, pelo seu sacrifício perfeito, nós somos reunidos com Deus, reconectados com Deus. A nossa vida pode então ser renovada, transformada no Senhor, para nós vivermos uma comunhão com Ele através da oração e podermos dizer Pai Nosso, quando nós oramos, Pai Nosso. Em Jesus nós somos feitos filhos de Deus. Então, a saber, todos que creem no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus. Ele nos chama para fazer parte da sua família. E isso é muito maravilhoso, porque já vem junto com a ideia de que Ele não é só o Pai meu, Ele não é o Pai seu, mas Ele é o Pai o nosso. Ele não institui para si um único filho, mas ele já tem seu único filho e ele amplia a sua família. A perspectiva de chamar Deus de Pai Nosso e de orarmos dizendo para Ele: você é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso Deus, porque Ele faz para si um povo, uma grande família. A nossa oração, ela faz sentido debaixo do amor de Deus, do nosso Pai por nós, enquanto povo. Se a minha oração ela serve só para servir o meu coração, ela serve só para dizer aquilo que eu quero, que eu preciso, os meus desejos, a minha visão, aquilo que eu acho importante na hora que eu desejo, então ela não é uma oração para Deus, ela é uma oração para mim mesmo. Mas se a minha oração ela surte efeito, ela visa, ela se importa, ela preza pelo corpo, essa é uma oração que com certeza agrada ao Senhor.
A oração que agrada a Deus, ela ultrapassa as fronteiras do meu coração, do meu corpo, do meu espaço pessoal, do meu conforto, mas ela olha a necessidade do povo de Deus. E talvez eu até chegue a orar coisas que o meu coração não queria, no sentido de que às vezes aquilo vai me tirar da zona de conforto, vai me exigir mais, mas vai abençoar o povo de Deus. Vai surtir efeito para a igreja de Deus. A oração não tem espaço para corações egoístas. Pessoas que desejam tudo para si, não para o todo, elas vão sofrer diante de Deus, porque elas não vão ter as suas orações ouvidas. Sabe que nesse período de pandemia, isso acontece muito, tem acontecido muito, e graças a Deus tem parado de acontecer, mas aconteceu muito. As pessoas tendem a se incomodar. Ah, pastor, mas a igreja está fazendo isso aqui errado. Ah, pastor, mas eu acho que tinha que ser assim. Eu também acho um monte de coisas. Eu, Lucas, na minha vida privada, nos meus conceitos pessoais, nas minhas compreensões políticas, filosóficas, até mesmo nas minhas interpretações bíblicas, eu penso algumas coisas. Mas quando eu olho para o povo de Deus, eu não posso agir conforme as minhas próprias convicções, certezas e aquilo que eu acho que é bom para mim, aquilo que na minha perspectiva seria o melhor. Eu preciso olhar para o povo de Deus. O que é melhor para o povo de Deus? O que preserva o povo de Deus? O que abençoa o povo de Deus? E às vezes vai contra as minhas, mas vai a favor do povo. Só que no povo eu estou incluído. E aí quando eu olho para o povo e abençoo o povo, através das minhas orações, olho para a igreja de Deus, e Deus me move a isso, a olhar para o seu povo e não para mim mesmo, eu também sou abençoado. E aí eu penso, que bom que não foi feito do meu jeito, que bom que as minhas convicções foram frustradas, que bom que as minhas ideias não eram as melhores, porque o Senhor ama o seu povo. Embora Ele conheça cada um de nós individualmente, embora Ele se relacione conosco individualmente, embora Ele não jogue um balde de bênção em cima da igreja, mas Ele vai diante de cada um, abençoa e cuida de acordo com a minha necessidade pessoal. Ele me convida a não viver uma vida centrada em mim mesmo, mas abençoar o povo de Deus. E abençoar o povo de Deus é orar por ele, não só aquele povo visível, não só o povo que eu gosto, não só o povo da minha galera, da minha turma, do meu pessoal, só os meus amigos da igreja, mas orar pelo povo inclusive que eu não vejo. Ou melhor, olhar para aqueles que são povo de Deus e nem eles sequer sabem, orar pelos perdidos, que ainda não foram conquistados para Cristo Jesus no tempo, mas na eternidade eles já pertencem ao Senhor. Isso é uma visão de oração que vai muito além das minhas necessidades pessoais. Nós falamos sobre isso no domingo anterior, na mensagem do domingo anterior, o quanto às vezes a gente gasta o nosso tempo orando por questões tão pequenas nossas, porque nós estamos muito centrados em nós mesmos, enquanto tem gente morrendo pelo Evangelho. E eu estou preocupado se quebrou ou não quebrou o eletrodoméstico da minha casa, ao invés de orar pelo meu irmão que está lá sofrendo pelo Evangelho, num lugar onde ele pode ser morto, onde eu poderia estar intercedendo por aquele que é perdido, que não conhece Jesus, onde eu podia orar por aquele que está passando necessidade real, que vive um momento de dificuldade, e eu estou muito preocupado se eu vou conseguir pagar a minha academia esse mês ou não. Então a oração não tem espaço para egoísmo. Essa oração, ela fica dentro do quarto. Ela só ecoa, bate nas paredes e volta para mim mesmo. Mas a oração que chega nos céus é a oração que considera o Pai nosso, o Pai do seu povo, o Pai de uma grande família, que olha para os irmãos e ora, abençoa por eles, intercede por eles, clama pela vida das famílias da igreja, clama pela liderança da igreja para que seja abençoada, iluminada, cheia de sabedoria, clama por aqueles que estão enlutados dentro da igreja para que o Senhor Deus seja consolo no coração deles, clama pelo ensino verdadeiro e genuíno da palavra no meio do povo de Deus, para que a igreja não peque por ignorância, mas para que ela seja forjada na verdade da palavra. Ora pelos povos não alcançados, ora pelos missionários, pelos pastores, pelas igrejas espalhadas pela sua cidade, seu estado, seu país, pelo mundo. Ora pelos empreendimentos missionários, pelas agências missionárias. Ora pela fome, pela desgraça, pela falta de segurança, ora pelo país, pelo governo. Ora para além de si. Vai diante do Senhor para que Ele possa
trabalhar no nosso coração e nos mostrar o que Ele está fazendo diante de todas essas situações. O Senhor Jesus não está alheio a nada do que acontece à nossa volta. Ele não está de férias, de pernas para o ar, descansando, e a qualquer momento Ele para um pouquinho, faz uma intervenção e volta para o seu descanso. O Senhor está com os olhos atentos sobre o seu povo constantemente. E na oração, nós somos levados a reconhecer isso, porque Ele fala conosco e compartilha os seus planos. O Senhor Jesus diz que não nos chama mais de servo, mas nos chama de amigos, porque o amigo sabe o que o Senhor faz. O Senhor Jesus anseia compartilhar conosco a sua vontade, e Ele faz isso através da oração. Nós cremos num Pai amoroso, terno, cuidadoso, um Deus que abençoa os seus filhos, se preocupa com eles, se importa com as suas necessidades, que abençoa a sua igreja e que cuida dela com amor. A oração também ela é feita como corpo. Nós precisamos também pensar, então, se Ele é o Pai Nosso, não somente que eu preciso orar pelo povo de Deus, mas eu preciso me mover enquanto povo para viver uma vida de oração. O povo de Deus precisa também se reunir e clamar: Pai Nosso que estás nos céus, venha sobre nós, tenha misericórdia de nós. Pai Nosso, nos ajuda. Pai Nosso, nos perdoa. Pai Nosso, santo é o Teu nome. Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas. Pai Nosso, seja exaltado o Teu nome em todos os tempos. A igreja precisa clamar Pai Nosso, a igreja precisa se mover em oração, a igreja precisa se reunir para orar, a igreja precisa separar tempos de oração, a igreja precisa se mover em oração, para que a própria igreja seja fortalecida, para que o Senhor fale com o seu povo. Deus quer trabalhar no seio da sua igreja para transformá-la, para que ela seja relevante em meio à sociedade, para que ela seja agente de transformação em meio ao nosso tempo. E ela precisa se mover em oração para isso. Nós precisamos então também nos reunirmos em oração. E se nós entendemos então que Ele é o Pai Nosso, a nossa oração também precisa partir de uma vida como corpo de Cristo. Nós precisamos viver como corpo de Cristo para que a nossa oração faça sentido, para conhecer a necessidade do meu irmão, para eu ser trabalhado também nessa relação. As pessoas que vivem restritas a si mesmo, elas não são capazes de perceber aquilo que elas precisam também ser transformadas. A oração como corpo, orar pelo corpo, que nos leva a viver como corpo, é também uma oportunidade de confronto e ensino para as nossas vidas. Observe que quando a gente se relaciona com as pessoas, nós conseguimos facilmente perceber os defeitos delas, né? Então, assim, quando você conhece de longe, é perfeito, é maravilhoso, aquela pessoa é incrível, é sensacional. Daí quando você começa a conviver um pouquinho mais de tempo, você começa a ver ali um defeito aqui e ali, começa a achar um problema, aí você casa, aí você tem filhos, aí você consegue ver ainda muito mais dentro da sua família todos os seus defeitos. Só que às vezes a gente fica com aquela sensação que eu estou sempre certo, é o outro que está cheio de defeitos. Mas no relacionamento, na vida como corpo, assim como eu consigo enxergar, o outro também enxerga em mim. E eu tenho a oportunidade de ser confrontado naquilo que eu preciso crescer. E aí a minha vida de oração muda. Muda porque ou eu vou ser um completo arrogante, vou ser alguém incorrigível, que sempre que o seu erro é indicado, é demonstrado, eu recuo, eu me revolto, eu me incomodo, eu sou ríspido, incorrigível. Ou eu me rendo diante do Senhor em oração e digo: Deus, Pai Nosso, no Teu corpo eu aprendi que eu sou uma pessoa difícil nesse ponto. Eu preciso ser moldado pelo Senhor. Pai Nosso, o Senhor falou através da sua igreja comigo de que eu preciso ser melhor nessa área da minha vida. E o Pai Nosso, nosso Pai, fala conosco através do corpo. Então, eu não posso viver a minha vida de oração de maneira individual e achar que eu simplesmente me basto na minha relação com Deus, mas Deus me convida para ser povo, para que no povo eu seja confrontado, para que no povo eu possa também abençoar, interceder e cuidar das pessoas que fazem parte do nosso povo. Quero fazer aqui uma rápida pausa, cumprimentar a irmã Josimara, que nos acompanha lá
no Facebook, ainda também o Luiz César e a sua família, Márcio, Lucas, um abraço para vocês, meus irmãos. A Marilza está aqui conosco também, um abraço para você, para a Júlia. Por enquanto não temos ainda nenhuma pergunta, nenhuma interação. Se você tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazê-la. Eu vou dando aqui então continuidade ao nosso estudo sobre a oração, né? Eu espero que as perguntas sejam ou porque você está pensando muito sobre o assunto, ou porque está muito claro, ou não porque você está tão perdido aí, não está entendendo nada do que eu estou falando, né? E por isso não dá nem para elaborar a pergunta. Espero que seja por clareza, que Deus nos ajude. Mas, então eu só posso orar se eu estiver disposto a viver como corpo. Vamos revisar aqui. Pai Nosso, então, rompe com todas as relações de uso na hora da oração e nos traz para uma relação paternal. Deus se revela como Pai nosso, do seu povo. Ele fala nosso porque ele nos inclui no meio do povo, onde nós podemos interceder pelo povo e nós podemos ser abençoados também pelo povo de Deus. Também fala nosso porque nós podemos nos reunir como povo e devemos fazer isso para orar ao Senhor. E também nos lembra que nessa relação de pai, nós só somos pai, nós só somos filhos porque Cristo é Filho de Deus e em Cristo nós somos feitos filhos de Deus. A centralidade dessa relação de oração está justamente na obra redentora de Jesus e pelo seu sangue nós podemos então ser transformados, nós podemos ser abençoados, cuidados pelo nosso Deus, nós podemos ser chamados filhos de Deus, reaproximados. O pecado já não nos separa mais, mas em Cristo Jesus nós podemos ter a alegria de nos aproximarmos de um Deus perfeito, apesar das nossas imperfeições. O Senhor Jesus intercede por nós com o seu sangue, com a sua própria vida. Muito bem, e ali finalizando o versículo, o último termo que nós temos lá em Mateus 6, 9, diz para nós, na primeira parte, né, onde nós estamos acompanhando ali a leitura, é justamente Pai Nosso que estás nos céus, estás nos céus. O que significa esse estar nos céus? Nós também comentamos um pouco sobre isso na semana passada e eu gostaria de discorrer um pouquinho mais sobre esse assunto, para a gente possa entender o que está sendo dito ali. Pai Nosso que está nos céus não é uma localização geográfica, né? Não é dizendo Deus está lá, nós aqui. Como eu disse, não é um Deus que está distante, que está alheio e que de vez em quando faz uma visita na Terra, dá aquela olhadinha ali, vamos ver como é que está a Terra aqui, dá uma girada no globo, olha um país aqui, outro país ali, aqui está tranquilo, aqui não está, vou mexer nisso, vou mexer naquilo. Não é essa ideia de um Deus distante de nós e que não faz parte da nossa vida, mas é justamente para nos lembrar que a autoridade, a paternidade e quem Ele é como ser divino não está firmada nos padrões terrenos, não diz respeito ao que nós queremos ou não queremos. Um pressuposto básico da Bíblia, se você observar bem, a Bíblia não tem preocupação de provar que Deus é Deus. Já parou para observar isso? Não existem versículos que estão desesperadamente preocupados em provar a existência de Deus. Porque esse é um pressuposto básico. Na verdade, a palavra nos ensina que Deus plantou no coração do homem esse desejo pela eternidade, esse desejo por conhecer além daquilo que está à nossa volta. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e Ele é um Deus eterno. Então nós ansiamos por Ele mesmo quando não sabemos exatamente pelo que ansiamos. É por Deus. Existe um vazio no coração do homem, existe um desejo em todo homem que é de buscar algo além de si, de ter um propósito na sua existência, e esse propósito está em Deus. Então, a Bíblia não se preocupa em provar que Deus é Deus, porque Ele de fato é Deus. Ele existe e pronto. Né? Ele existe e pronto. E a sua autoridade não é firmada a partir do momento que toda a humanidade passa a reconhecer que Deus é Deus. Isso não quer dizer, não quero dizer que a gente não possa ter movimentos apologéticos, ou seja, de lutar para que Deus seja reconhecido, para que nós possamos dar razão da nossa fé, como a própria palavra diz, do porquê nós cremos que Deus é Deus. Não quer dizer isso, mas não quer dizer também que a divindade do Senhor está atrelada ao quanto eu reconheço.
Vou pegar aqui um exemplo bem bobo, né, que me ocorreu agora. Tem um filme, vou tentar lembrar o nome do filme, Guardiões, Lenda dos Guardiões, a história dos Guardiões, algo assim. É uma animação que tem lá o Papai Noel, o Coelhinho da Páscoa e alguns outros personagens folclóricos, e que eles, se as pessoas não acreditarem neles, eles começam a desaparecer. As crianças precisam acreditar que existe o Papai Noel. As crianças precisam acreditar que existe o Coelhinho da Páscoa, a Fada do Dente, enfim, lá vários personagens que aparecem. Só que quando as crianças passam a desacreditar, eles começam a desaparecer, a perder as suas habilidades, a ficarem fracos. E às vezes a gente pensa que Deus está do mesmo jeito. Se não tiver uma grande quantidade de pessoas dizendo Deus é Deus, parece que Ele não é Deus. Parece que ele vai enfraquecendo, ele vai perdendo poder, parece que ele não vai conseguir fazer tudo que ele já estava fazendo, parece que ele fica com menos força para fazer um milagre, parece que ele não consegue tanto se comunicar com a gente, parece que ele vai ficando meio tonto lá no céu, perdido e não consegue nos encontrar. A ideia de que Pai Nosso que estás nos céus é porque a autoridade de Deus é firmada na eternidade, nos céus, nele mesmo, na sua grandeza, e de que não há nada maior do que Deus. E não importa se todos os homens não confessarem Ele como Senhor, Ele permanece sendo Senhor. Um exemplo disso está na própria Bíblia. Quando Deus manda o dilúvio, Ele olha para a terra e só vê pessoas que são do coração maldoso, que buscam a injustiça, a impiedade, são pessoas do coração cruel, mas Ele encontra um homem, um único homem, Noé, que era um homem justo e que buscava o Senhor, reto de coração. E Ele então resolve salvar a vida desse homem. Mas isso não impediu o Senhor de ser Deus. O fato de ter uma família ou um único homem que buscasse de fato ao Senhor não diminuiu a sua divindade, não diminuiu o seu poder. E não é por acaso então que Ele inunda toda a terra com grande chuva. Uma terra que não conhecia chuva. O Senhor faz chover de tal forma que enche toda a terra de água. Não faz um alagamento, mas faz uma grande enxurrada, um verdadeiro dilúvio sobre a terra. O poder de Deus não diminui. A Vitória diz aqui uma pergunta. Existe então como a nossa alma estar orando, ainda que as nossas palavras estejam em silêncio? Sim, Vitória, sim, nós podemos orar em silêncio, nós podemos fazer uma oração não necessariamente que expressa com os lábios aquilo que nós dizemos, né? Eu quero reforçar aqui mais uma vez que não quer dizer que você não precise separar um tempo de oração. Não, eu estou sempre orando aqui, pastor, eu vivo uma vida de oração. Se você vive uma vida de oração de fato, você vai prezar por um momento específico na presença do Senhor. Mas isso não quer dizer que você não pode continuar orando ao longo do seu dia com a sua alma, como você disse, né, com seus pensamentos, dispondo o seu coração diante do Senhor. Nós sim podemos orar, mesmo em silêncio. Inclusive quando você conversa com alguém, por exemplo, você tem uma oportunidade, está no ponto de ônibus lá, e teve a oportunidade de começar a conversar com alguém, tem a oportunidade de expor a ela o Evangelho, você não tem como parar e falar, peraí que eu vou fazer uma oração aqui. Daí você ora. Agora nós podemos conversar. Talvez nisso já perdeu a oportunidade, a pessoa vai te achar um pouco estranho e tal. A gente não precisa de fato fazer isso. Porque nós podemos, enquanto falamos, orar no nosso coração. Nós temos episódios bíblicos em que acontece isso, né? Que personagens bíblicos dizem que oravam enquanto conversavam com alguém. Justamente porque nós podemos conversar com Deus enquanto conversamos com o outro, entendendo, Deus, eu estou aqui em conversa com essa pessoa. Usa a minha vida. Fala o meu coração e fala o coração dela. E a gente pode fazer isso com o nosso pensamento, né? Gabriel fala assim, pastor, quando diz Pai Nosso que estás no céu, dá a impressão de que Deus está longe, ou seja, Ele está no céu e eu estou aqui na terra. Isso pode confundir um recém-convertido, uma pessoa que conhece pouco a Bíblia. Exatamente, Gabriel. Era disso mesmo que eu falava, né? O Senhor não está distante, Ele está aqui. A ideia do estar nos céus é justamente mostrar para nós o quanto Deus tem a sua autoridade firmada não aqui na terra, não no reconhecimento terreno, mas na eternidade, né? O céu aqui não indica uma posição geográfica, mas indica um estado, um lugar da eternidade. Né? Nos céus, porque o céu é tido como o lugar de Deus. Então é do lugar de Deus que vem a própria autoridade dele para se dizer Pai, para ser digno de oração, para ser digno de relacionamento e para nos conceder tudo que ele pode conceder. Porque a sua autoridade não é firmada na terra, ela não é passageira. Não vence o mandato de Deus para eleger-se um novo Deus. Né? E ele não é ele não é o maior dos deuses, mas ele é o único Deus e a sua autoridade é firmada
nele mesmo. Deus, portanto, não se faz distante. A oração, como que a gente pode quebrar essa confusão então, né, Gabriel? Como que a gente pode quebrar essa confusão da distância de Deus? Pela própria oração. A oração deixa claro para nós que Deus se aproxima, que Ele vem em nossa direção, que Ele se curva a nós. Porque quando nós dizemos Pai, lembramos que Ele mandou o seu Filho, que veio aqui na terra e morreu por nós, para que nós fôssemos aproximados de Deus, para que a distância que o pecado causava entre nós e Deus fosse desfeita e nós pudéssemos ser reunidos novamente com o Senhor para uma relação íntima com o nosso Deus. E aí ele nos convida a orar ao Senhor e chamá-lo de Pai. Um Deus que está distante não se importa em ser chamado de Pai. Um Deus que está distante não providencia a salvação para aqueles que estão perdidos. Ele os massacra, ele os humilha. Ele exige deles a lei somente. Mas o nosso Deus é um Deus gracioso e que exige de nós a obediência, a submissão, o crer em Cristo Jesus. Então, Ele não é um Deus que está lá nos céus, mas é um Pai que, apesar de ser dos céus, vem até nós. Apesar de ser lá da eternidade, totalmente diferente de nós, totalmente muito maior do que nós, né? Totalmente perfeito enquanto nós somos imperfeitos. Ele se inclina em nossa direção e atende a nossa oração. Ele ouve as nossas petições. A Carla diz assim, a oração não é para convencer o coração de Deus, mas sim para que o nosso coração aceite sua vontade, sempre boa, perfeita e agradável. Perfeito, Carla. É muito mais nós que somos convencidos, né, convertidos, transformados, que somos moldados na vontade de Deus na oração, do que Deus. Não só muito mais, mas somente nós, né? Deus não precisa ser moldado, Ele não está incompleto, indeciso. Ele não precisa da nossa opinião. É nós que precisamos dele. Por isso a oração não cabe, então, na oração o nosso egoísmo. Mas a gente não pode jamais pensar que Deus é um Deus distante, alheio, que não se preocupa, mas Ele vem até nós. Vem até nós. E se você quer se aproximar de Deus, cultive uma vida de oração. Chame Ele de Pai. Ele está pronto para receber-te como filho em Cristo Jesus. Ele está pronto para ouvir a sua oração, que ora se entendendo parte de um povo, que ora a partir da perspectiva da necessidade do outro e não das suas próprias necessidades. Uma oração que é feita a um Deus que responde e vê. Eu gosto sempre de falar, às vezes nas minhas orações, sempre às vezes não, né? Mas às vezes eu gosto de falar nas minhas orações com constância. Eu uso esse termo, Deus, obrigado, porque nós não estamos orando para as paredes, mas oramos para um Deus vivo. Às vezes a gente tem a ideia de que a gente está orando e parece que é só um movimento terapêutico de expor os nossos pensamentos, de falar das coisas que a gente acha. E claro, isso pode sim ter um efeito terapêutico, mas é muito além disso. A oração é feita para um Deus vivo, invisível, mas real. Um Deus presente, onipresente, onisciente, onipotente, ou seja, todo poder, está em todos os lugares. Tem todo o conhecimento de todas as coisas. Ele sabe de tudo e ainda assim se faz presente comigo e com você. Um grão de areia, de pouca importância diante da grandeza de Deus, mas que Ele faz importante quando Ele se aproxima de nós. Ele se importa com a mim e com a nossa oração. Ele cuida de nós, né? A irmã Evani fala aqui, obrigado, meu Deus, por esse momento de aprendizado da tua palavra. Sarai diz, orar é algo maravilhoso. Saber que temos um Pai sempre pronto a nos ouvir. A Vitória diz, acredito que não é o simplesmente orar, mas a disposição do nosso coração. Exatamente, não é simplesmente uma repetição de palavras, né? Assim como tem vezes que lemos a Bíblia sem lermos de fato, só juntando as palavras, também corremos risco de orarmos de forma vazia, sem um coração que realmente percebe a realidade de Deus presente ali. Verdade, Vitória. A gente tem que tomar muito cuidado para não tornar a oração uma reza, né? Só um hábito, repetir as mesmas palavras, vazias, de maneira insistente e vazia. Nós falamos um pouco disso quando nós tratamos ali do versículo 5 de Mateus 6, né? Versículo 5 em diante, que falava sobre isso, sobre não usar vãs repetições, sobre a oração não ser vazia, não ser egoísta, não buscar a própria recompensa, a própria vanglória. Você pode conferir esse estudo aí que foi dado há uns 2 domingos atrás, você pode conferir que está aí gravadinho no YouTube, mas nós falamos um pouquinho mais sobre isso. De fato, a oração
nós temos que tomar muito cuidado para não se tornar um processo mecânico, justamente porque você não conversa mecanicamente com alguém, né? É estranho se você tem sempre um protocolo de conversa com alguém. Imagine você, se você tem um roteiro pronto de conversa toda vez que você vai conversar com seu filho, com seu esposo, esposa, com os seus amigos, você tem um protocolo pronto de conversa. E tem que seguir aquele protocolo, senão você não sabe nem o que falar. Não, nós somos espontâneos, nós contamos coisas do dia a dia, nós compartilhamos a nossa vida. E sim, nós podemos ser espontâneos na nossa oração, mas sem perder de vista aquilo que precisa ser lembrado. Deus é o nosso Pai, e Deus é um Deus que não firma a autoridade no nosso meio. Quando nós falamos isso, nós somos então moldados a direcionar nossa oração de outra forma. É por isso que esse é o começo da oração, porque toda a nossa oração vai ser direcionada desse pensamento. Oro ao nosso Pai, eu estou orando ao Pai do povo de Deus, né? A um Pai que se fez Deus de um povo e que não tem a sua autoridade firmada aqui. Então o que eu vou falar com ele nessa oração, eu posso ficar tranquilo, que não segue os padrões humanos. Não corresponde à inconstância do homem, não corresponde à falibilidade do homem, não é corrupto o Deus que me ouve como o homem é corrupto, não é imprevisível no sentido de que ele pode ser bom hoje, não pode ser bom amanhã, não altera de humor, mas é um Pai constante, que tem a sua autoridade firmada nos céus. A Marisa diz, Deus Pai, Filho de Deus, Espírito Santo, creio que Deus presente sempre em nossa vida. Amém. Kleuber diz assim, pastor, será que Jesus não disse que estás nos céus tendo em mente as religiões idólatras onde os deuses eram estátuas ali no santuário, mas que não eram deuses verdadeiros? Sem dúvida, né? Nós vemos Jesus ali num contexto do Império Romano e não é difícil, né? Nós não só imaginarmos, mas até constatarmos historicamente de que existia a presença da cultura romana ali, politeísta, cheia de estátuas e deuses que eram acessados nos seus templos em locais físicos. E Deus, ele não é um Deus que está preso na terra, que é um Deus de estátua, né, feito por mãos humanas, mas ele é um Deus do céu, sem dúvida nenhuma. Bem lembrado, Kleber. Obrigado por colocar essa situação, porque realmente é importante a gente lembrar que ele tanto não está ligado às coisas terrenas, que ele também não pode ser posto em uma imagem, né? Ele não pode ser preso em uma figura ou sequer num templo, mas ele se manifesta livremente. E também na própria religião hebraica, que tinha o templo como morada de Deus, mas que Deus já havia abandonado há séculos. Há que ter cuidado nisso, né? Não quero dizer que não seja verdade isso, mas sim, o templo continua sendo o espaço de adoração ao nosso Deus, é onde ele escolhe, mesmo não precisando se prender, ele escolhe esse espaço para que ele seja adorado. Mas a gente não pode esquecer que a nossa vida, ela não se restringe ao espaço religioso, institucional, né? A nossa vida cristã, ela pode ser exercida em todo e qualquer lugar. Então sim, nesse ponto faz muito sentido isso que você está trazendo, que Deus já havia abandonado o templo como espaço exclusivo de encontro e como espaço restrito para o encontro de alguns. Vamos lembrar que não era o povo todo que acessava a presença de Deus, mas o sacerdote que fazia isso, né? Ele era Deus, o povo era representado através do sacerdote que ia diante de Deus, e Deus se comunicava somente com o sacerdote. Em Cristo Jesus isso é rompido. O nosso Pai, que se faz Pai nosso através de Cristo Jesus, ele também diz a nós, não estou mais preso, sou um Deus dos céus, eu estou em todos os lugares. Aquele que está com Cristo está comigo. E Jesus diz, eu e o Pai, nós somos um. Então aquele que se une a Cristo, recebe do Espírito Santo e está conectado com o Pai. Pode servir ao Deus Trino, não Deus lá e eu aqui. Não pela mediação de um pastor, de um padre, de um líder religioso, de um bispo, um apóstolo, nada disso. Mas eu posso ter acesso livre e direto ao meu Pai no céu, porque ele me ouve e me atende. Ele não está preso em nenhum lugar, né? Nunca esteve, na verdade, né? Mas a forma de se relacionar com o seu povo muda também em Cristo Jesus. Então, olha quantas coisas são possíveis de compreender em duas afirmativas. Pai nosso que estás nos céus, né? Esses dois trechos, essas duas porções nos dizem todas essas coisas a respeito de Deus e molda a nossa forma de orar e conversar com o Senhor. Eu quero
terminar aqui encerrando a nossa aula, estimulando você mais uma vez a ser alguém que ora e a ler a palavra, buscar na presença de Deus a maneira certa de orar, como Ele quer conversar conosco, o que nós precisamos lembrar na hora da oração, para que nós não nos aproximemos de Deus de maneira irreverente, desprezível, ou como donos de Deus, como eu disse no começo do nosso estudo. Eu quero encerrar de maneira intencional, orando com você, a oração do Pai Nosso, agradecendo a Deus pela sua vida, pela sua presença. Quero convidar você a orar junto comigo aí na sua casa, não de maneira mecânica, mas prestando atenção em cada uma das palavras que a oração do Pai Nosso nos fala, entendendo cada vez mais o significado. E quero te estimular a continuar assistindo os estudos, para que ao final da oração do Pai Nosso, você faça essa oração com verdadeira compreensão daquilo que Jesus estava dizendo. E a sua vida de oração seja transformada também pelo entendimento de cada uma das petições, de cada uma das partes da oração do Pai Nosso.